Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Lucas do canal Anime de Nerd. Nesse momento aqui eu tô em live na Twitch, então já me siga aí pra não perder as próximas lives, que eu vejo animes aí, leio mangás e também faço reacts a vídeos aí que vocês me pedem. E tava numa discussão aqui na live qual que é mais forte, se é a Formosaru ou Super Saiyajin. Então bora dar uma olhada aí, ó. Formosaru é melhor que o Super Saiyajin, entenda, do canal Seção 4, se eu não tô enganado. Então vai estar o link do vídeo original na descrição, então bora lá, vamos dar uma olhada. Olá, você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E por que a Formosaru, mesmo sendo uma das mais importantes transformações dos Saiyajins, é pouco falada na série até mesmo pelos fãs, mesmo ela sendo melhor em vários aspectos que o próprio Super Saiyajin? Sim, tu não ouviu errado, a Formosaru é melhor que o Super Saiyajin e nesse vídeo eu explico por quê. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, então se liga aí. Será que ela tá falando melhor assim, tipo, de opinião ou é melhor de mais forte? Bom, se eu perguntar pra você qual é a principal diferença do Super Saiyajin para o Ozaru, certamente tu vai pensar logo na aparência, na forma de conseguir e no multiplicador de poder. Até porque, galera, o Ozaru é 10 vezes mais forte que a base, enquanto o Super Saiyajin é 50 vezes. E olhando por esse lado, é fácil Então o multiplicador, o Super Saiyajin multiplica muito mais a base, velho. pensar que o Super Saiyajin é bem melhor, já que aumentar o poder em 50 vezes é mais interessante que aumentar 10 vezes, na verdade. Porém, galera, já aprendemos que nem sempre um poder de luta maior garante vitória. Porque assim, a ideia desse vídeo não é colocar um Ozaru pra lutar com um Super Saiyajin pra ver quem ganha, mas sim mostrar que essa forma de macaco gigante tem muito mais vantagens em combate que o Super Saiyajin. E deixa eu explicar o porquê. Galera, o Super Saiyajin, apesar de multiplicar a base do usuário em 50 vezes, o que aumenta o seu poder, velocidade e sentido 50 vezes a mais, por outro lado, Salve! Opa, salve Potato, tamo junto, mano. Cara, dessa eu não sabia não, mano. Pra mim, assim, eu não sou tão aprofundado em Dragon Ball. Eu tô pegando agora, comprando os mangás pra poder ler, pra trazer conteúdo. Pra me aprofundar mais. Mas pra mim, na minha cabeça, o Super Saiyajin sempre multiplicava mais, igual ele falou aqui mesmo. E era mais poderoso sempre. Eu não lembro tanto da saga Saiyajin mesmo, mas vamos dar uma olhada aqui. Momento queima a resistência 50 vezes mais rápido também. Entendi. Então assim, o simples fato do Goku estar transformado, ele já queima a resistência. E durante o seu treinamento na sala com o Gohan, eles nos explicam um pouco sobre isso, que precisava acabar com a instabilidade e aquela sensação ruim de estar... Vamos ver, consome energia demais também, se for pra comparar com o Super Saiyajin comum ainda é melhor. Pelo menos agora sei disso. Bom, daqui pra frente vamos tentar fazer o Super Saiyajin ser a nossa forma natural e mantê-lo o máximo de tempo possível. Precisamos acabar com a estabilidade daquela sensação ruim, tá? Transformado. Em outras palavras, galera, imagina que tu tenha que carregar no seu dia a dia um halter de 50 quilos. Nos primeiros minutos tu até pode conseguir, mas conforme o tempo passa, a sua resistência diminui, principalmente quando tu tem que se movimentar. Então, tipo assim, a estamina do Super Saiyajin é baixa, então. Com a forma Saiyajin, galera, ocorre algo parecido. Ela é como se fosse uma fogueira queimando a lenha. Esse fogo sozinho vai queimar essa lenha, que é o corpo do Saiyajin. Mas se tu assoprar esse fogo, a madeira queima muito mais rápida. Ou seja, o simples fato de estar transformado já causa baixa resistência. Mas durante a luta, galera, o Saiyajin precisa soltar poder, ele é golpeado, ele é ferido, e tudo isso ajuda a baixar mais ainda a sua resistência e, consequentemente, o seu poder. Augusto, esse problema o Goku já resolveu. Agora, o Super Saiyajin não gasta energia como antes. Na verdade, galera, o problema ainda continua, só que em menor proporção, porque no Super, o Goku já tem um domínio muito maior dessa forma. Mas não se engane, as formas Saiyajins que usam multiplicadores altos sofrem com a baixa da resistência. Além disso, galera, uma desvantagem que vejo no Super Saiyajin é o fato dele não poder executar habilidades como a Genkidama, por exemplo. Porque, galera, quando o Goku se transforma, ele aceita a raiva e maldade de um guerreiro Saiyajin, onde o desejo por batalha o domina. A Genkidama precisa que o usuário esteja puro, livre de maldade para reunir a energia necessária do ambiente. Tudo bem que depois da Saga Cell, essa desvantagem foi de certa forma regulada, e o Goku
aprendeu a dominar melhor seus impulsos, mas ainda assim ele não eliminou 100%. Por isso Goku ainda tem que desativar o Super Saiyajin enquanto usava Genkidama no Torneio do Poder. Outra desvantagem, galera, foi o vírus do coração, que acelerou por conta do multiplicador de 50 vezes, que atuava constantemente enquanto Goku estava transformado durante a luta contra o 19. Isso fez com que o Saiyajin perdesse o foco e seu poder diminuísse muito, já que o uso do Ki, galera, requer concentração. A perda desse foco, causada por uma dor intensa no coração, o levou a perder esse combate. Outro exemplo foi a luta do Gohan vs Lavender. Gohan, galera, usou o Super Saiyajin para expandir o seu Ki como uma espécie de radar para detectar onde o seu inimigo estava sem usar os seus olhos. Mas o efeito do multiplicador de 50 vezes também fez com que o veneno se espalhasse 50 vezes mais rápido pelo corpo do Saiyajin. Então tem uma fraqueza aí. Entendi agora, entendi onde que ele quer chegar. Aí o Gohan na desvantagem. Por isso, galera, se transformar em Super Saiyajin no planeta Vegeta era algo que só ocorria a cada 1000 anos, pois esse poder precisa atender certos requisitos. Primeiro, precisa de treinamento, com força mental para ser resiliente, sem mencionar outros pré-requisitos como alto número de células S e alto poder de batalha, e ser um Saiyajin de bom coração, ou pelo menos ter uma autopiedade como aconteceu com o Vegeta. Não acha que para se tornar um Super Saiyajin só basta ficar furioso, não. A fúria na verdade só é o gatilho que ativa a transformação. Mas se o guerreiro não atender esses pré-requisitos, galera, só gritar não vai funcionar. Por outro lado, quando falamos da Formosaro, aqui percebemos que essas desvantagens que vimos no Super Saiyajin não se aplicam. Primeiro de tudo, enquanto o Super Saiyajin é mais complexo e precisa atender vários requisitos, a Formosaro não precisa de muito. Só basta ser um Saiyajin, ter uma cauda e às vezes nem precisa, como vimos no GT, estar na presença da lua cheia ou de uma lua artificial, como vimos o Vegeta criar, ou dos raios Bluts da Bulma. E pronto, só basta isso para o Saiyajin entrar no modo macaco gigante. Tudo bem, a Formosaro também, galera, tem algumas desvantagens como perda da consciência e do controle mental, mas claro, o Vegeta já nos mostrou que isso pode ser treinado com exposição suficiente. Além disso, o Ozaru precisa da lua cheia, na verdade, dos raios Bluts emitidos pela lua. Mas novamente o Vegeta também já mostrou o caminho para resolver isso. A própria cauda, galera, é uma desvantagem, pois se cortada, o Ozaru perde a transformação. Porém, meu amigo, tirando essas desvantagens, por outro lado, a Formosaro não drena a resistência do usuário. Enquanto o Super Saiyajin consome 50 vezes o vigor em troca de poder, a Formosaro não drena o usuário 10 vezes. Na verdade não é nem estamina, é que na verdade a forma consome a estamina do guerreiro Saiyajin muito mais rápido, né? A forma do Super Saiyajin. O aumento da sua força se reflete na transformação de seus corpos e não está diretamente ligado ao Ki, como acontece com o Super Saiyajin. Enquanto houver a lua cheia ou os raios Bluts, o Saiyajin transformado em macaco gigante pode manter sua forma de Ozaru sem perda de resistência, exceto se o seu oponente for muito mais forte e derrotá-lo com algum ataque de Ki. Ao contrário do Super Saiyajin, que é desativado quando a resistência cai abaixo do limite necessário, o Ozaru simplesmente se mantém se os raios Bluts vindos da lua cheia ou de qualquer outra fonte artificial estiver presente ou ativo. Ou seja, enquanto existir raios Bluts, o Ozaru se mantém forte e lutando. E isso me faz pensar na seguinte questão. Perceba que a série, galera, sempre focou nas transformações Saiyajins e deixou de lado o Ozaru. Mas, na minha opinião, galera, essa forma poderia sofrer evoluções quase como os Digimons, lembra? Pois bem, eu não ligaria, por exemplo, de ver na série Saiyajins virando Ozarus para lutar. E sabendo das vantagens dessa forma como se manter transformado enquanto existir os raios Bluts e ainda por cima não perder resistência, torna o Ozaru muito mais eficiente que o próprio Super Saiyajin. Deixa eu dar um exemplo hipotético para ficar mais claro. Na saga Saiyajins, galera, Goku começou com um poder base de 8.000, um pouco mais do que isso, mas vamos arredondar para ficar mais fácil. Já o Vegeta... Mas, por exemplo, assim, ó, numa luta, por exemplo, do Goku
Vamos botar uma luta hipotética aí do Goku Super Saiyajin 1 lá da saga Freeza. Vamos supor que tivesse um Goku da saga Freeza que tivesse o rabinho também. E que aí ele virasse um Ozaru. Tipo, o Goku, é que o Goku sabe a fraqueza. Ou não, na verdade não, né? Porque... Não, ele sabe a fraqueza sim, por causa do Vegeta, né? Então, assim, ele poderia ganhar, sabe? Porque ele ia ficar 50 vezes mais forte, quando todo seria só 10. Em tese, ele tem menos resistência, igual ele falou aqui, né? Porque gasta muito mais o Ki, a estamina, né? Só que mesmo assim, ele não ia precisar de muito tempo, porque ele ia estar, tipo, 5 vezes mais forte em tese, né? Do que na forma Ozaru. Não? Começou com 18 mil, ou seja, Nesse caso mesmo que o Goku né? usasse o Kaioken 4 vezes contra o Ozaru do Vegeta, a forma de macaco gigante ainda era superior, pois multiplicava o poder do príncipe em 10 vezes. Agora, vamos supor que nessa época o Goku se tornasse um Super Saiyajin, tendo aí 8 mil de poder, o que seria impossível, mas segue o raciocínio. O resultado dessa transformação seria 400 mil de poder de luta, o que é 2 vezes maior que a forma Ozaru do Vegeta. Porém, galera, é aqui que mora o detalhe. Porque, galera, uma técnica que combinaria perfeitamente com Ozaru seria o Kaioken, sim, pois essa habilidade influencia na resistência do usuário. Por isso, quando ativado, dura pouco tempo, e tu já descobriu que o Ozaru não perde resistência enquanto existir os raios Blutz, ou seja, se o Ozaru Vegeta metesse um Kaioken 4 vezes, já ultrapassaria a forma de Super Saiyajin do Goku com folga. Ou o próprio Goku poderia usar o Ozaru mais Kaioken. Aí não teria chances para o Vegeta. O que eu quero que você veja nesse vídeo aqui, galera, é o potencial dessa forma. Se eles fossem bem treinados e orientados e tivessem, galera, usado isso contra o Freeza na época do planeta Vegeta, a lagartixa teria sérios problemas. Por exemplo, com apenas 100 de poder, um Saiyajin não pode se tornar um Super Saiyajin, mas ele pode sim virar um Ozaru e ter 20 mil de poder só usando o Kaioken. Porque com 100 ele vai para 1000 na forma Ozaru, depois mete um Kaioken 20 vezes e pronto, um salto de poder insano. Isso eu pegando um Saiyajin com 100 de poder. Imagina os de classe média e de classe alta. Isso criaria, galera, um exército de Saiyajins muito poderosos, até mesmo para o Freeza. Eu acho que o vilão, galera, enxergava esse potencial nos Saiyajins, por isso resolveu se prevenir. Mas Augusto... o negócio é que o Freeza ele chega a 120 milhões, não é? Na forma final dele. E como ele não treinava, ele provavelmente na época que ele destruiu o planeta dos Saiyajins, ele já tinha esse nível de poder, não? Apesar da teoria ser boa, isso na prática seria possível? Sim, galera, seria muito possível, porque ter um corpo mais forte permitirá que alguém aumente o efeito do Kaioken para mais de 20 vezes. Na verdade, o limite do Kaioken está ligado à tolerância à dor, por isso o Goku só foi até 20 vezes na série. Porém, se você tem um corpo mais forte, que não perde resistência, então, em essência, você deve ter muito mais tolerância à dor. É por isso que não vemos o Kaioken associado ao Super Saiyajin comum, não canonicamente. Porque, galera, a forma já é como se fosse um Kaioken, e combinar mais multiplicadores a isso, certamente mataria o Goku. Mas é isso, pessoal. Faz sentido o que falei? Tem um ponto... E a transformação ia acabar rapidão também, né, velho? Diferente do meu, não esqueça de comentar. E mais uma vez... Não, é interessante, é interessante. Achei interessante isso aí. Mas eu acho que eu ainda fico com Super Saiyajin ainda. O que vocês acham, chat?